Gente, hoje um tema bastante sério que eu acredito que seja muito útil para pacientes e também para médicos que prescrevem o remédio Donarém. Um remédio bastante conhecido, muito utilizado para quem tem problema de insônia. Muitas vezes médicos de diversas especialidades usam o Donarém para tratar insônia e recentemente um estudo vem apontando um risco elevado de suicídio no uso do Donarém, né? Um risco mais alto relativo ao Donarém. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Um remédio que a gente sabe que é muito bom quando bem prescrito, bem indicado, mas que merece um cuidado muito importante, porque antes de ser um remédio para dormir, ele é um antidepressivo e ele tem características compartilhadas por toda essa classe farmacológica, e se a gente não conhecer essas características, a gente não vai entender as contraindicações e os riscos que são importantes. É diferente de prescrever um calmante, um ansiolítico, um indutor de sono, que tem outros critérios, outros cuidados. Então hoje esse tema importantíssimo sobre o Donarém, essa atualização que eu quero dividir com vocês. Sou Bruno Machado, esse é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental, sobre psiquiatria. Se você não está seguindo, comece a seguir agora. Esse é um tema importante, um tema de atualização. Aqui no meu canal já temos um vídeo mais abrangente sobre o Donarém, as características, mas aqui um detalhe que vale muito a pena a gente conhecer relativo a informações de literatura médica, né, que mostram que o Donarém tem um risco maior de suicídio, e eu posso dizer aqui que não me surpreende esse dado, especificamente porque a gente vê o Donarém ser prescrito para pessoas que têm insônia, muitas vezes desconsiderando a causa por trás dessa insônia. É fato que tratar uma insônia por um quadro de ansiedade é diferente de tratar a insônia por depressão, a insônia num paciente que tem uma psicose, por exemplo, esquizofrenia, quem sabe aquela insônia por questões comportamentais, por hábitos, aquela pessoa que poderia tratar até sem medicamento. E o Donarém, ele não é um remédio que pode ser usado para todo mundo que tem insônia. Especificamente, um grupo de pacientes tem um elevado risco quando usam o Donarém. E eu falo aqui dos pacientes que têm estatisticamente a maior probabilidade de terem comportamento suicida. No caso, são os pacientes que têm um transtorno bipolar, seja um transtorno bipolar tipo 1 com mania franca, euforia, aquele paciente que tem psicose, ou transtorno bipolar tipo 2 com hipomania, né? Aquele processo de aceleração de alguns sintomas maníacos menos intensos e em menor quantidade. Alguns vídeos aqui no canal explicam esse conceito, mas a ideia principal é que muitas vezes esses diagnósticos não são apropriadamente reconhecidos. E a queixa que faz muitas vezes esses pacientes buscarem tratamento é a insônia. E quando o paciente chega lá e sai com uma receita de Donarém, pronto, é como jogar um galão de gasolina numa fogueira. Está sendo prescrito ali uma medicação que aumenta a chance de comportamentos maniformes, inclusive são exatamente nestes episódios que existe maior risco de suicídio dada a elevada impulsividade. Muitas vezes o paciente age em função de um pensamento negativo. Também a gente destaca a depressão mista, né? Episódio misto em que ocorrem sintomas depressivos e sintomas maniformes, sintomas maníacos, e aí o paciente tem toda aquela energia, aquele desprazer, aquela irritabilidade associada a pensamentos negativos, por vezes pensamentos com conteúdo suicida, e ali pode acontecer, com toda aquela energia, toda aquela irritabilidade, aquele nervosismo, a execução impensada, uma tentativa de autoextermínio. Então a gente precisa ter muita atenção ao prescrever uma receita de Donarém para um paciente que tem insônia, pensar que por trás dessa insônia pode existir alguma coisa a mais, né? Muitas vezes a redução da necessidade de sono que acontece no transtorno bipolar é referida pelo próprio paciente como sendo insônia.
Na verdade, o nome certo seria redução da necessidade, mas o paciente sofre, fica irritado, se sente mal, né? E fala que está com insônia. Se a gente não fizer uma anamnese muito cuidadosa, não pensar, não desconfiar dessa possibilidade, a gente não vai conseguir orientar o paciente. E muitas vezes não é possível ter 100% de certeza, mas pelo menos orientar o paciente para que seja monitorado se existir algum indício neste sentido, né? Então, é aquele paciente que começa a tomar o Donarém e por vezes piora a insônia. Ele começa a ficar mais agitado, mais eufórico, com mais nervosismo. Pronto. Vai lá e aumenta a dose mais ainda. Pode ser muito perigoso isso, né? Então precisa tomar muito cuidado e tentar reconhecer estes padrões, né, clinicamente, para que a gente consiga tomar a decisão mais acertada e, evidentemente, zelar ao máximo pela segurança do tratamento, né? Observem que aqui eu não estou falando mal do Donarém, porque isso que eu estou falando aqui acontece com qualquer antidepressivo, né? Todo antidepressivo que é utilizado num paciente com um transtorno bipolar, se ele não tiver protegido dos episódios maníacos, né, com as medicações apropriadas, o risco de suicídio é grande, né? O ponto é que você não vê as pessoas prescrevendo sertralina, escitalopram, para um paciente que está com insônia e transtorno bipolar. Pode até ser usado junto, em outro contexto, mas é mais difícil usar, né? E claro que se for feito isso, também existe o mesmo risco e às vezes isso acontece. A gente vê um paciente que tinha lá um transtorno bipolar, ele foi reconhecido inicialmente como sendo apenas um episódio de pânico, entra com remédio e piora o quadro. Então, de fato, tem esse perigo com qualquer antidepressivo, mas em especial o Donarém, ele já acaba sendo muito prescrito para aquele paciente que está agitado, que não está conseguindo dormir, que já está entrando num processo de hipomania. E isso, se não for bem reconhecido, é extremamente perigoso, né? Então, reitero aqui, é um remédio excelente, que tem várias indicações muito positivas. Vou deixar aqui no final a capa do vídeo do Donarém, que eu fiz mais completo, explicando a dosagem, as marcas, enfim, tudo que você provavelmente gostaria de saber de informações educativas vai encontrar nesse vídeo. Mas hoje aqui, exatamente a ideia é ressaltar que não é um remédio calmante, não é um remédio antimaníaco, não é um remédio que venha a tirar a impulsividade, acalmar um paciente que esteja tendo oscilações importantes de humor. Se este é o caso, realmente a gente tem que olhar com muito cuidado e pensar em outra estratégia medicamentosa, né? Então, reitero aqui, em minha opinião, a minha experiência clínica, não é uma medicação mais perigosa que as outras, mas as circunstâncias que a gente vê na população, né, na cultura médica, como o Donarém é enxergado hoje na maioria dos consultórios, um remédio diretamente ligado ao tratamento de insônia, a gente começa a ver essa conexão, né, de pacientes que acabam acidentalmente recebendo essa prescrição, muitas vezes casos que não tinham outros sintomas ainda. Então vale a pena a gente saber ter realmente essa informação de que é um remédio que, caso você comece a tomar, tenha euforia, agitação, aceleração psicomotora, comece a dormir menos, precisa conversar com o seu médico, precisa realmente buscar mais informações e reavaliar o mais rápido possível. Claro que esse remédio tem suas qualidades, é um remédio que para insônia é muito mais positivo em termos de dependência química, né? Ao contrário de remédios que causam dependência, esse remédio tem bastante segurança nesse quesito, não tende a levar à tolerância, à abstinência, ao uso compulsivo, abusivo. É um remédio bastante interessante nesse sentido, muito melhor do que indutores de sono em muitas circunstâncias, muito melhor em muitas circunstâncias do que usar benzodiazepínico, do que usar outras opções que não seriam boas, né? Mas em certas circunstâncias ele pode ser ruim, ele não é melhor sempre para todo mundo, né? Especificamente nesse quesito transtorno de humor tem que tomar muito cuidado. Claro que como antidepressivo pode ser uma grande opção, como um ótimo tratamento para quem tem uma depressão unipolar, ou até mesmo numa pessoa que use já um estabilizador de humor dentro do espectro bipolar, sendo uma opção interessante. Mas a gente precisa, de fato, saber exatamente quem é o paciente, entender bem a história por trás antes de propor esse medicamento, porque se não for bem
pensado esse quesito do humor, o tiro pode realmente sair pela culatra e o efeito ser bastante negativo. Tá legal? Então, aqui um vídeo para elucidar, dar a minha opinião acerca de um artigo recentemente publicado que aponta esse risco mais elevado e a gente já imagina esse uso muito direcionado a esses pacientes que já estão numa situação mais crítica e o Donarém acaba sendo facilmente prescrito nessas circunstâncias, né? Especialmente quando não se investiga o que tem por trás, se não se observa uma questão psiquiátrica que precisa também ser cuidada. Vou ficando por aqui. Se você está gostando do vídeo, não deixa de seguir o canal, curte o vídeo, compartilha, manda para os amigos, deixa aqui embaixo sugestão de tema e dúvidas para que a gente possa formatar melhor os próximos conteúdos, os próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau!